Boa noite. Tá fraco, né? Boa noite. A graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Que bom estar aqui. E vou falar assim, eu tenho que me sustentar durante 3 dias. Já informaram vocês isso aí? Já informaram que são 3 dias aqui juntos? Eu estou feliz para Dedéu, não sei você aí, mas eu estou muito feliz da gente estar aqui junto. Sinto muito em casa aqui, eu sei que eu estou em casa aqui, de tanta gente querida e amada que sempre nos recebe. Obrigado, tá? Bom, a gente está falando sobre ultimato, e falar sobre ultimato e sobre um ponto decisivo na vida, eu queria que esses 3 dias aí que a gente vai passar, sexta, sábado, domingo, esses dias que a gente vai passar junto, queria convidar você a caminhar junto com um jovem, e esse jovem vai caminhar com a gente esses 3 dias. Um jovem, obrigado irmão, um jovem que teve crises, um jovem que questionou a si mesmo a respeito de missão, do que fazer da vida. Um jovem que diz um texto de um escritor desconhecido, mas que escreveu aos Hebreus, e diz assim, olha, esse jovem, ele foi tentado de todas as formas, mas não caiu em nenhum pecado. Um jovem que no começo da fé cristã, logo no início, uma doutrina chamada monofisismo, disse, ele não pode ser homem. Ele só pode ser Deus, não tem como ele ser homem, ele só pode ser Deus. E isso talvez dentro da complexa ideia platônica de que o corpo é a prisão da alma. Então, se o corpo é a prisão da alma, ele não pode ser, de maneira nenhuma ele pode ser homem. Mas eu estou falando de um jovem que nos seus 30 anos, e a partir de então, viveu crises, dificuldades, problemas, se humanizou, se encarnou para ensinar a gente, a partir de então, como viver a vida como ser humano. Eu quero convidar você a abrir em Mateus capítulo 4, para a gente iniciar a nossa caminhada com ele, nesses dias. Mateus capítulo 4, nós leremos a partir do verso 1. Encontrou aí na sua Bíblia? Amém? Encontrou aí? Achou? Achou? Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso te darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Até aí a leitura da palavra do Senhor. É muito estranho falar sobre crise na vida de Jesus, mas se você for para o original, que significa a palavra crise significa distinguir, interpretar algo. É você tomar uma decisão a partir de um evento que é um evento decisivo para a sua trajetória, um evento decisivo para a sua história. E quando a gente vem para esse texto aqui, de Mateus capítulo 4, um evento decisivo, ou um dos eventos decisivos está acontecendo na vida de Jesus. A experiência da tentação que Jesus sofre.
E essa experiência da tentação irmana com aquilo que a gente sofre todos os dias da nossa vida. Qual de nós aqui, seja jovem, uma pessoa ou jovem do Novo Testamento, você sabe que tem dois tipos de jovem, né? Jovem do Novo Testamento e o jovem do Antigo Testamento. Tem a galera jovem do Antigo Testamento, que é a galera que passa aí dos 40. E o jovem do Novo Testamento é a galera mais nova. Então a galera é jovem do mesmo jeito. Esse pessoal que passa por problema, todos nós que nos irmanamos no problema, é sobre esse problema e sobre essa crise que Jesus está passando. Lembra que eu falei para você que o escritor de Hebreus, no capítulo 4, verso 15, diz para a gente? Ele diz assim, ó: nós temos diante de Deus um sumo sacerdote que se compadece, ou seja, padece junto da gente, a ponto de padecer junto com a gente e sofrer o mesmo que a gente sofre, ter sido tentado de todas as formas. E aprenda uma coisa: se a Bíblia diz todas, são todas sem exceção. Então pense em todas as tentações que você passa na vida e você diga: Jesus já passou por isso, Jesus já viveu isso, Jesus já viveu essa experiência. Todas as formas possíveis de tentação Jesus sofreu, entretanto não caiu em nenhum pecado. E aí, se você volta para esse texto, eu perguntasse para você quais são as tentações de Jesus, seria muito fácil da gente delinear isso. Bom, Jesus foi tentado com um texto, com a palavra do inimigo dizendo: transforme pedra em pão. Jesus foi tentado com a palavra do inimigo que dizia: se joga daí de cima a baixo. Jesus foi tentado quando a palavra do inimigo dizia: se você se dobrar eu te dou todos os reinos desse mundo. Mas na realidade, essa é apenas a ação secundária da ação do inimigo. Porque a ação primária do inimigo, olha lá o verso 2, verso 3, o tentador diz o que para Jesus? Se você é o Filho de Deus. A tentação primária, a tentação base que desencadeia sobre Jesus todas as segundas ou as secundárias propostas é essa: se tu és o Filho de Deus. Há um problema muito grande e há um questionamento muito grande a respeito da identidade dele. Quem é você? Talvez a grande questão que a gente tem que se deparar hoje diante do espelho é: quem sou eu? Ou o que eu estou me tornando? Quando a gente olha para o Facebook ou para o Instagram da vida e você vê determinadas postagens, e aí, repito, não tem idade, as postagens nós chegamos à conclusão, aquela famosa frase anterior à filosofia que dizia: penso, logo existo. Hoje, o que manda na identidade da gente é: posto, logo existo. Se eu não postar alguma coisa, e se nessa postagem não tiver a quantidade de curtida que eu havia imaginado, eu entro em uma profunda crise existencial. E essa crise existencial está: por que o fulano ganhou mais curtida do que eu? Por que o ciclano tem mais curtida naquela foto do que a minha foto lá na praia? Por que ele ganhou isso? Se você prestar atenção, hoje nós não vivemos um tempo de autoestima, nós vivemos um tempo de heteroestima. A estima da gente é baseada naquilo que o outro consome e consome da gente. A minha estima é baseada naquilo que mais curtida tem, a ponto da gente chegar no ato mais estranho, tão absorto de perspectiva, de coerência possível, de uma pessoa que um belo dia, por botar um filtro no Instagram e receber uma pancada de curtida, ela ir até o cirurgião plástico e dizer: tá vendo aqui? Olha o que esse filtro fez comigo. Eu quero que você me transforme nisso daqui, porque a quantidade de curtida que eu ganhei é exatamente isso que eu quero viver todos os dias para onde eu andar. Eu preciso ter essas curtidas no meu cotidiano. Não é uma autoestima, é uma ou seja, uma estima baseada naquilo que o outro diz. Ter identidade é reconhecer-se quem se é, a ponto de que você não vá duvidar de que a sua identidade em Cristo, a sua identidade em Deus será questionada em algum momento. Porque o posto, logo existo, é muito fácil se converter para o consumo, logo existo. Nós somos sujeitos hoje, que se não somos sujeitos de consumo, nós ganhamos a invisibilidade no mundo. Há uma invisibilidade social que nos faz a gente ser colocado à margem. Se eu não tenho aquela roupa de marca, se eu não tenho aquele tênis que todo mundo usa, se eu não tenho aquele telefone que todo mundo tem,
E aí o pai e a mãe se vê dentro de um engodo, de um circuito fechado de prestações para pagar um iPhone. Ou senão você mesmo procura um trabalho porque você tem que pagar 5, 7, 14 mil reais em um iPhone. Acho que vai chegar quase a isso aí. Você tem que pagar isso, porque se você não tiver um iPhone, você não é sujeito de consumo. E se você não é sujeito de consumo, você não é realizado na sociedade de consumo. E se você não é realizado na sociedade de consumo, você não é aceito nessa sociedade de consumo. Mas sabe qual é o grande perigo disso? É que quando você se aproxima dessa realidade e se torna um sujeito, e só é sujeito se é sujeito de consumo, você começa a se pôr na prateleira também para ser consumido. Todo sujeito que consome é sujeito a ser consumido. Todo indivíduo que faz o estilo baseado numa heteroestima, baseado naquilo que as pessoas confeccionam do que é ser bem sucedido, você se torna um ser a ser consumido. Só que esse ser a ser consumido já não sabe nem mais quem é no percurso. Já se perdeu. Já esqueceu de si. E é estranho pensar que todas essas propostas que o diabo fez a Jesus, nós cairíamos facilmente dentro dessa realidade. Cairíamos facilmente dentro dessa realidade. E sabe por quê? Porque a gente não sabe quem a gente é. Escuta bem uma coisa. Se você tem que dizer algo para alguém, se você tem que dizer quem você é porque de fato isso não é tão firme na sua vida. Quando você é aquilo ali, quando você é aquela pessoa, você não precisa convencer ninguém a respeito disso. Hoje aconteceu uma coisa interessante, mas que é muito comum. As pessoas chegam para mim e dizem assim: eu te chamo de pastor Tiago ou te chamo de Tiago? Eu fico pensando assim, bom, minha mãe me deu um nome, eu gosto do meu nome, não tem problema você me chamar de Tiago, eu gosto do meu nome, então pode me chamar de Tiago. Ganhei uma camisa bonita aqui, que não tem um PR. Mas sabe por que isso não tem problema e é totalmente irrelevante? Porque o Cristo que eu sirvo não carregou nenhuma alcunha sobre si e não teve nenhuma titularidade para poder se basear em cima da sua titularidade para dizer quem ele era. Quem ele era estava acima de qualquer titularidade, em cima de qualquer questões ou questiúnculas sociais que pudesse lhe afirmar na vida. Então saiba de uma coisa: se tu és o Filho de Deus, foi essa a questão que o diabo colocou. E sabe o que Jesus disse, não caindo em nenhuma dessas etapas do diabo? Eu sei quem eu sou por aquele que disse quem eu sou, e eu não tenho que provar nada para ninguém. Sabe por que eu tenho convicção que é isso? Porque antes da tentação, você vai até o batismo de Jesus, logo anterior, olha o capítulo 3, no finalzinho aí, verso 13, acontece o batismo de Jesus. E quando acontece o batismo de Jesus, vem a voz de Deus dizendo o quê? Tu és meu filho amado, em que eu me comprazo, em que eu muito me alegro. Essa voz ecoa nos ouvidos de Jesus. E qualquer outra voz, lembra como é que a gente começou aqui, orando? Qualquer outra voz é sucumbida dentro da existência dele, e ele não ouve outra voz, senão a voz do Deus que lhe disse quem ele era. O problema é que a gente ouve vozes, e ao ouvir vozes, essas vozes nos direcionam para os caminhos mais estranhos possíveis, dizendo: vá por isso daqui que você será aceito. Vá para isso daqui que você será um sujeito a ser consumido. Vá por isso daqui que você vai receber uma pancada de curtida. Vá por isso daqui que as pessoas reverenciarão você. Fale discursos lacradores. Fale coisas que todo mundo aplauda, mas não precisa acreditar nisso. É só dizer e postar. E a lacração ganha rede, ganha as curtidas, ganha a vida da gente. E a gente gosta dos discursos lacradores. Desculpe falar essa palavra trocentas vezes, mas a gente gosta disso, porque é isso que faz a gente se sentir aceito nesse mundo.
Agora eu te pergunto, para que você mendiga curtida, se aquele que te amou com amor absurdo, incomparável, incondicional, não precisa de maneira nenhuma que você se torne outra coisa, senão aceite a sua filiação de filho amado e filha amada de Deus. Você não precisa sair à revelia procurando dentro de sistemas que estão acabando com a sua vida. Você não se reconhece mais no espelho, você não sabe mais quem você é, você já foi em tudo, e a gente vai para tudo quanto é lugar tentando se achar, a gente vai para tudo quanto é lugar tentando se encontrar. E aí o Daniel falou sobre o filho pródigo. Esse garoto, esse moleque, ele lembrou que ele só se encontrou um dia na vida, quando ele desembocou o seu coração na vida do seu pai, no amor do seu pai. Às vezes a gente é sujeito de acúmulo, de poder e de riqueza. É isso que o diabo está propondo para Jesus: acúmulo, poder e riqueza. E aquilo que ele propõe para a gente hoje, às vezes a gente, no nosso costumeiro desejo de terceirizar coisas, esquece uma pauta muito interessante que Tiago nos diz. Se você quiser abrir, você pode abrir. Carta de Tiago, no capítulo 1, verso 13 ao 15, diz assim: ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Agora presta atenção no verso 14. Mas cada um é tentado, quando atraído e envolvido pelo seu próprio mau desejo. Então escute o que eu vou dizer para você. O diabo não tem a capacidade de criar a partir do nada, do zero. O que ele faz a partir de matéria existente. A tentação que nós vivenciamos hoje é provocada pelo mau desejo que nos habita. O trabalho que o inimigo tem é só de potencializar isso e deixar isso com um brilho maior para a gente. Cada um é tentado quando atraído e envolvido pelo seu próprio mau desejo. Sendo consumado, dá luz ao pecado, e o pecado gera a morte. Talvez nessa noite você entrou aqui como os zumbis do The Walking Dead. Talvez você entrou aqui nessa noite sem conseguir entender o que você faria do seu destino, não tinha sentido e não tinha direção. Mas tudo isso começou lá atrás, quando o diabo disse para a gente: para que você vai chamar Deus para a sua trajetória? Você pode ser como Deus. Sabe o que ele está dizendo com isso? Crie você o seu horizonte normativo, crie você o seu horizonte de sentido. O vácuo, o buraco que a gente vai crescendo dentro da gente, só vai aumentando quando nós somos os fomentadores e criadores dos nossos horizontes normativos e de sentido. Agora, meu convite para você nessa noite é que, a semelhança de Jesus, você ouça a voz de Deus dizendo: você é o meu filho amado, em que eu muito me alegro. Você é minha filha amada, em que eu muito me alegro. E eu não abro mão de você, para você viver em outra trajetória, senão no regaço, no abraço da minha presença. Para que você vai procurar em outros trajetos aquilo que Ele te dá em abundância na presença dEle? Para que buscar alegria em outro trajeto, se a alegria do Senhor, e a gente cantou isso aqui, é a nossa força? Para que você caiu na última conversa do diabo? Para que a gente caiu na última expectativa de se tornar um produto a ser consumido? Você nunca foi chamado para ser objeto. Você foi chamado para ser um sujeito lavado e remido no sangue de Jesus, que Ele conhece na individualidade, na particularidade, onde Ele olha para você e, olhando no trânsito da sua existência, Ele trata de você não como um coletivo generalizado,
Ele olha para você e conhece os trajetos das suas dores, sabe o porquê você toma determinadas decisões, sabe o porquê você está onde está, mas a presença dele hoje, nessa noite, nos resgata de novo para dizer: vem para o abraço, para a acolhida que te renova e que te afirma quem você é em mim, o Senhor. Tu és o meu filho, a minha filha amada. Não se venda às curtidas desse mundo, não se venda aos discursos da lacração. Ouça o que Pedro, um cara que ouviu uma voz que mudou a trajetória dele, disse: para onde eu vou, se só o Senhor tem as curtidas da vida eterna, as postagens que me levam para a vida eterna? Para onde irei eu, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? O que você está fazendo, deixando Jesus fora da sua história? Onde é que você esqueceu? Onde é que você se esqueceu? Onde é que você esqueceu a vida e foi em direção à morte? Eu quero convidar você que feche seus olhos e curve a sua cabeça. Esses dias que seguirão, nós seremos ladeados por Ele, acompanhados por Jesus num trajeto de uma renovação de vida, propósito, sentido, direção, onde tirar o olhar dele é perder o foco para onde a gente vai. Por que você olhou para outra coisa? E por que a gente olhou para outra coisa senão para Jesus? Onde é que a gente se perdeu? E eu vou ser muito direto com você. Talvez você se perdeu naquela boca que você queria beijar e você teve que fazer um estilo muito diferenciado e você esqueceu quem você era. Talvez você se perdeu naquele trabalho que você almejava, naquela função que você almejava, e você não teve critério ético nenhum para aquilo, e você perdeu Jesus de vista. Talvez você perdeu Jesus de vista porque você entendeu que você veio no mundo apenas para conquistar, acumular. Ele olhou para você e disse: para onde você está indo? O que você está fazendo da sua vida? Porque tudo isso a traça e a ferrugem vai consumir, e isso é tudo que você vai ter num dia mau. Lembra-te do teu Criador no dia da mocidade, que quando vier o tempo ruim, quando as coisas começarem a complicar ao seu redor e as adversidades tentarem sucumbir o seu coração, você vai dizer: Senhor, eu só tenho o Senhor nesse momento. E aí lá dentro do seu coração você vai descobrir que você não precisa de mais nada senão da presença dEle para seguir em frente. Às vezes você está procurando vitórias vindas do Senhor. Às vezes você tem vindo aos cultos para orar pedindo uma bênção, mas que você saia daqui dizendo: muito mais do que as vitórias que vêm do Senhor, o Senhor é minha maior vitória. A tua presença é o que eu mais quero. No meio de um deserto, de uma aridez absurda, onde qualquer alternativa seria melhor do que viver numa aridez, num deserto, Jesus disse: não, eu não vou por aqui. Não, eu não aceito isso, eu não vou por esse caminho. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou por aquele que disse quem eu sou. E eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu não tenho que fazer discursos que apetecem determinados olhares e ouvidos. Eu não tenho que fazer postagens que eu não desejo,
só para ganhar curtidas. Eu não tenho que fazer uma grande maquiagem ou colocar um filtro daqueles mais tops para que as pessoas curtam aquilo que eu criei, não aquilo que eu sou. Eu te confesso que não há problema você usar maquiagem, mas talvez hoje a grande maquiagem que a gente usa é a maquiagem de uma vida que se encena como uma vida sorridente e feliz, mas dentro de si está estraçalhada, doída, machucada por tanta frustração. Você confiou nesse relacionamento e não deu certo. Você confiou naquela pessoa, também não deu certo. Você confiou que aquele status, aquela posição ia te ajudar e ia te fazer bem, ia te fazer feliz, não deu certo. Então eu quero te convidar a lembrar que é só reconhecendo quem você é nele que a sua felicidade ela começa a ganhar o pontapé inicial. Quando perguntam para mim quem eu sou, o maior desejo que eu tenho de dizer não é que eu sou a função que eu tenho, não é que eu sou o cara que mora em tal lugar. Quem você é? E eu dizer de peito aberto: eu sou filho de Deus. Ele me amou, Ele mudou a minha vida, Ele me deu uma nova trajetória. Eu pensava que eu sonhava, até reconhecer que os pensamentos e os sonhos dele são mais altos do que os meus. Quando olharem para você e dizer quem você é, você vai dizer: eu sou filho de Deus, filho amado de Deus, filha amada de Deus. E o que isso muda? Muda tudo. Porque antigamente eu tinha expectativa e agora eu vivo de esperança. E a esperança se baseia em ter muito mais do que pedimos ou pensamos, porque Ele sabe sempre o que é melhor para você. Então não se mude, transforme aquilo que você é em Jesus. Não venda a sua identidade, não coloque isso na banca para comercializar, nem nas postagens para serem visualizadas. Não coloque isso dessa maneira. Você é filho, você é filha. E eu posso dizer outra coisa: ninguém, nem a religiosidade, nem qualquer paradigma ou modelo religioso vai afastar você de ser o filho e a filha do Senhor que você é. Um dia um filho mais velho, morador da casa do pai, disse assim: eu sempre estive aqui. E às vezes nós somos os impeditivos para que aqueles que chegam arrebentados, estraçalhados pela vida, lembrem-se em quem eles são. Talvez nessa noite você entrou aqui dizendo: eu já sei que eu vou dizer para Deus. Eu sou aquele que consumiu todo o dinheiro, gastou tudo. Eu sou aquele que veio até aqui e não quero nem ser chamado de filho, eu quero ser chamado de trabalhador do Senhor. Escute bem o que o Espírito Santo ministra para você. Aquele menino não foi chamado pelo pai de: ô pródigo, vem aqui. Aquele menino não foi chamado pelo pai de: ô gastador, impuro, errado, ô moleque irresponsável. Não foi o pecado que o definiu. Quando o pai o recebeu, ele disse: o meu filho voltou. Ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E é isso, e é sobre isso para você que está retornando, e é sobre isso para você que às vezes só vive na igreja e não tem uma experiência pessoal com Jesus. É sobre isso que eu estou dizendo. Você quer conhecer esse pai que te ama com amor inigualável e quer ouvir somente a voz dele no meio de tantas vozes? Levante a sua mão e diga: eu preciso disso para a minha caminhada.
Isso, Deus te abençoe. Levante a sua mão, quero orar por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu não sou um produto a ser consumido. Eu não preciso postar para ser bem recebido. Eu sei quem eu sou por aquele que disse quem eu sou. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Há mais alguém? Levante a sua mão e diga: eu quero. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor, e somente a tua voz. Deus te abençoe. Há mais alguém? Levanta a sua mão. Eu quero orar por você. E nesse fluxo da oração, que a voz do Espírito Santo vai dizendo e ministrando para você: você sabe quem você é em Deus. Não venda isso por nada. Talvez você não é um jovem, você é um cara mais velho, uma pessoa mais velha, mas você se vendeu diante de tanta vontade, tanto desejo. Você desceu o ribanceiro abaixo diante das suas escolhas, e hoje você quer dizer: eu preciso voltar para a presença de Deus. Você quer fazer isso também? Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Isso, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor. Vamos louvar primeiro. Vamos, Vini.